Seja muito bem-vindo, mais um dia da nossa Semana Jovem na TV Novo Tempo. Que bom que você está comigo novamente, com a gente, com o pastor Elbert Almeida também, com o nosso jovem que estará aqui. Hoje a Isa estará com a gente contando e dando o seu testemunho de vida. E mais uma vez eu quero te agradecer, porque você estava aí do outro lado com seus amigos, com a sua família e acompanhou a gente durante toda essa semana. Cantamos, tivemos contato com a palavra, tivemos aí as mensagens do pastor Elbert, tivemos aí a divulgação de alguns projetos legais para você se engajar, para você trabalhar com seus amigos, enfim, fazer planos aí para continuar trabalhando para o reino e para a glória de Deus, porque essa é a sua essência. Você nasceu para isso, para dar glórias a Deus e para ser um agente do reino, um jovem que realmente faz a diferença onde está. Não precisa necessariamente viajar para outro lugar do planeta, mas faz a diferença aí, no seu espacinho, na sua comunidade, na vida também da sua família, por que não? Então, por isso que essa semana, algumas mensagens especiais foram preparadas diretamente para o seu coração, porque a Novo Tempo e também eu, Bianca Oliveira, quero que você seja um jovem que realmente faça a diferença. E hoje nós vamos conversar aqui sobre desafios, sobre dar o primeiro passo sem saber se vai ter chão. É isso mesmo. O que é isso, Bianca? O que você quis dizer com isso? É você realmente se jogar nas mãos de Jesus Cristo, é confiar. A gente falou sobre obedecer, falamos sobre tentações, falamos sobre várias coisas. E hoje a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre confiar em Deus. Como, de maneira prática, eu e você podemos confiar em Jesus Cristo. Bom, e aqui também, nesse espaço, você sempre confere música. Tem Marcele e o Felipe. Chega logo a minha estação. Lá não há dor, tristeza, só amor, irmão. Eu ouvi falar que lá terei uma mansão. Junto às criancinhas vou brincar com o leão. Essa viagem vai acabar e me esperando com um sorriso no olhar. O pai dirá: meu filho, esse é o lar. Vou conhecer Moisés, Noé e até Sansão. E com Davi quero compor uma canção, cantar no coro de anjos em perfeita adoração. Louvor que vem da alma e também do coração. Essa viagem vai um dia acabar e me esperando com um sorriso no olhar. Meu pai dirá: meu filho, esse é o lar.
Muito bem, nesse espaço aqui, na Semana Jovem da TV Novo Tempo, você confere histórias, testemunhos, jovens que realmente se colocam na presença do Rei e fazem a diferença. E eu estou aqui com a minha amiga já, a Isa. Tudo bem, Isa? Tudo jóia, Bianca. Legal ter você aqui. Igualmente. Eu conheço você, conheço um pouquinho da sua história e hoje a gente vai contar aqui rapidamente, você vai contar a sua história para que os jovens te conheçam um pouquinho melhor. Isa, você saiu do ensino médio e tinha aquela vontade de fazer um curso, de fazer uma faculdade, como a maioria dos jovens, Sim. né? Você não foi diferente, né, Isa? Não mesmo. E aí, o que aconteceu? Você foi em busca desse sonho? No decorrer aí desse trajeto, né, tinha o sonho de fazer faculdade. Mas passei por algumas crises emocionais, assim, a separação dos meus pais e também a dificuldade, logo depois, né? Ali no período do Ali ensino no médio? período do ensino médio Aham. já. Mas durante esse período também, meus pais não tinham condições financeiras de bancar. Somos em 3 filhas, né? A faculdade para as 3. Entendi. Então, bem no meio dessa separação aí, surgiu a oportunidade de uma senhora da igreja de 90 anos. Você é de onde? Eu sou de Manaus. Ah, ok. A vó Aura, que eu carinhosamente chamo ela de vó Aura, de pagar minha faculdade. E aí eu teria que largar tudo em Manaus e ir para o UNASP, né? O campus universitário Engenheiro Coelho, que fica em São é a Paulo. nossa Universidade Adventista aqui Isso. de São Paulo. E aí eu larguei tudo e fui para o UNASP. Só que chegando lá, eu só tinha faculdade paga. Não tinha internato, não tinha onde morar. Ah, ela pagou só os estudos, Só os não estudos. pagou moradia Não. ou algum auxílio também para você passar o mês, tipo Isso. comida e Não. essas coisas. Aí chegou lá, eu tentei, fiz o pedido de bolsa, né? Infelizmente a resposta foi não. Mas aí eu consegui o auxílio com alguns amigos, né? Fiquei morando com um casal de amigos durante uns 6 meses. Depois desses 6 meses, minha faculdade estava sendo paga, né? Depois desses 6 meses, infelizmente, o casal teve que ir embora. E aí eu, de novo, não tinha onde ficar. E aí, o que você fez? Aí eu tentei bolsa novamente. Infelizmente, Segunda vez, você bateu lá na porta e a aí? resposta foi não. Eu me segundo questionava, não, hein? Senhor, por que tantos nãos? E, ao mesmo tempo, assim, aquela transição da questão emocional com meus pais em casa, minhas irmãs, aquela separação toda, assim. E eu já não estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que você está fazendo Por isso que comigo? tanto não para mim? Aí eu consegui ajudar em um abrigo, que fica bem em frente ao colégio, ficava, né? Que agora o abrigo fechou. Abrigo de crianças? Um abrigo idosos? de crianças. E aí eu fui trabalhar lá como monitora. A faculdade estava sendo paga pela senhora e a minha moradia e minha questão de alimentação, essas coisas, eu consegui ir no abrigo. No abrigo. Aí lá eu ajudava as crianças, né? Tinha crianças de todo tipo que você imaginar. E aí eu parei e olhei assim, Senhor, o meu problema não é nenhum comparado ao que eu estou vendo aqui. Então, obrigado por ter o teu cuidado, apesar de estar longe da família, com tantas dificuldades, mas eu vejo que o Senhor tem direcionado tudo. Tem me protegido, Tem me protegido, guardado. isso mesmo. E aí, durante 1 ano e meio, eu fiquei trabalhando lá. E minha faculdade estava sendo paga, tudo tranquilo. Infelizmente, depois desse 1 ano e meio, o abrigo fechou. E agora? A Isa ficou sem casa. Fiquei sem casa novamente. E aí? De novo, fui lá tentar a bolsa. Bateu a terceira vez. Terceira vez. E a resposta? Foi não. Terceiro Terceiro não, Isa? não. E aí? Senhor, todo mundo já sabe do que eu estou passando, do que eu passei, por que tanto não? E eu não entendia. E aí eu fui para a comportagem, né? Não tenho dinheiro para voltar para casa. Já estou no 3º ano da faculdade, largar tudo de mãos assim O que você abanando. comentou aí é coportagem. A coportagem é um sistema onde a venda- igreja isso, né, a venda de livros. para os jovens venderem livros e conseguirem arrecadar Pagar um dinheiro para pagar a a faculdade. faculdade. Aí eu fui para a comportagem, tirei
uma boa quantia, né? Paguei, assim, uns 2 meses da faculdade, assim. Só que aí eu voltei, não tinha onde ficar. Tentei a bolsa de novo. A resposta foi não. Eu não entendi. Eu, Senhor, o quarto não. E aí encontrei o pastor Martini, né? Paulo Martini, no meio do campus ali. Conversei com ele, expliquei a situação. Ele pediu para eu escrever uma cartinha. Eu escrevi, perguntei, pastor, mas você vai realmente ler? Pastor Martini, que Martini, era diretor, é o diretor na época. Ainda é, né? Ainda hoje. O pastor Martini. E aí ele, não, pode ficar tranquilo, eu vou ler. E fiquei orando, né? E aí depois de 2 semanas ele me deu a resposta. Eu consegui a bolsa, né? A P1, no caso, que aí seria o valor ideal que a senhora... A P1 é um sistema de bolsa que eles têm uma porcentagem. Você paga em dinheiro uma porcentagem e a outra porcentagem você trabalha na instituição. Na instituição, ok. E aí eu consegui essa bolsa, que seria o valor ideal que a senhora pagava a minha faculdade. E foi como eu consegui terminar os estudos. E parando assim, analisando, eu vi, nossa, Senhor, obrigado por tantos nãos. Porque eu aprendi bastante com tantos não, amadureci bastante e a minha vida espiritual aumentou bastante também. Depois terminou a faculdade, e agora? O que eu vou fazer? Que trabalho, para onde eu vou, Para Senhor? onde eu vou? Tô sem casa de novo. Já mandei todos os currículos, até agora nenhuma resposta. Não tenho dinheiro para voltar para casa. E agora? E aí, nessa mesma semana, assim, o único dinheirinho que eu tinha guardado, assim, ó, Senhor, vou fazer uma questão de prova comigo mesma, né? Vou pegar esse dinheiro, vou investir em outra coisa. Vou pagar a faculdade, 1 mês, assim, da faculdade de uma pessoa. Até hoje ela não sabe o que foi que eu paguei. Paguei o único dinheiro que eu tinha. Com aquele dinheirinho que você tinha, que podia ser investido para outra coisa, você falou, não, senhor, eu vou pagar a faculdade de outra pessoa. E ficou sem nada. E fiquei sem nada. Eu paguei a mensalidade lá. E aí, na mesma semana, eu recebi o telefonema do pastor Hamilton Menezes, que era o ex-diretor da Rádio Novo Tempo, perguntando se eu queria fazer uma entrevista na Rádio Novo Tempo para trabalhar aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Que legal! Eu, Senhor, obrigado pela prova que o Senhor me deu. E assim, quando eu tenho, parece que eu tenho menos, é que eu tenho mais, que eu tenho confiança em Deus. Isso me ajudou bastante. E aí, nesse período, assim, eu vi como que Deus direcionou a minha vida até aqui. E eu agradeço muito por tantos nãos, que para mim foi não, mas Deus tinha um propósito lá na frente. Exatamente, é esse ponto que eu queria tocar, porque, de fato, a gente não entende os porquês, né? A gente fica, por quê? Porque, na verdade, deveria ser para quê, né, Senhor Deus? Por que o Senhor está fazendo isso? Para que o Senhor está me permitindo isso na minha vida? E foi legal, porque você começou a colocar ali, depositar diante do Senhor um coração grato. Sim. Né? Porque é difícil diante na tormenta, ali no meio do furacão, um monte de coisa dando errado, um monte de coisa acontecendo, a gente parar e falar, Senhor, muito obrigado. Você sentiu assim, diferença nisso aí? Nossa, com certeza. Eu estou conseguindo ser grata a Deus mesmo nas Às vezes eu me perguntava assim, Senhor, parece que ninguém está me escutando. Parece que minha voz não está encontrando eco em nenhum coração aqui na terra. Aí ele me respondia, olhai para mim. Olhai para mim que eu estou te escutando. Foi graças a ele que hoje eu estou aqui trabalhando na Rede Novo Tempo e sou muito grata, porque eu nasci num berço adventista, mas depois que eu saí de casa, que eu dependi dele diariamente, porque eu não tinha ninguém por perto, nem minha família, mas eu tinha ele do meu lado e isso me ajudou bastante. Agora, para a gente resumir, o que seria para você? Você contou a sua experiência aqui e em vários momentos você precisou depender de Deus, Sim. mas, assim, explicando e na prática, o que é, de fato, depender de Deus? Você que é uma jovem, Isa. Depender de Deus é deixar o eu de lado, é acreditar mais que Deus tem um propósito para cada um de nós, independente de qualquer situação. Pode ser que você não entenda o hoje, mas Deus tem o melhor para você amanhã. Naquele momento que você não tinha nada, nenhum... Assim, até tinha um dinheirinho que você guardou e tal. Você falou, Senhor, isso aqui não é meu, eu vou entregar para ti. Sem saber o porquê, né? Primeiro você obedeceu e depois entendeu. Isso significou, de fato, ali um amadurecimento, um avanço? Você, Senhor, é isso que eu quero para o resto da minha vida, sempre depender de Ti dessa maneira. E é assim que a gente deve fazer diariamente, depender de Deus diariamente em cada detalhe. Por mais que a gente pense assim, nossa, eu tenho tudo, você não tem nada. Entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele e o mais ele vai fazer. E aí?
E você, o que tem feito? Tem dependido de Deus? Tem dado o primeiro passo sem saber se de fato tem chão ali para você pisar? Tem deixado que Deus haja através de você e transforme o seu coração para que você dependa mais dele como jovem? Talvez você esteja passando por um problema, talvez os seus pais também tenham se separado, talvez você esteja aí passando por uma dificuldade emocional muito grande, muito forte, uma perda. Quem você perdeu? Para onde você está indo? Como você está gerenciando essas emoções também? Você tem colocado o seu coração aos pés de Deus? Tem deixado que Ele trabalhe em você? Tem deixado que Ele realmente haja em você e transforme o seu coração? Tenha um coração mais grato. Isso é remédio, isso ajuda muito, muito. A Isa foi grata a Deus mesmo diante das dificuldades, mesmo no meio do furacão, mesmo recebendo 4 nãos e ela não entendendo por quê. Ela agradeceu a Deus pelo cuidado, pelo amor e pela proteção. Isa, obrigada pela sua história, que você continue sendo essa jovem especial, valorosa e que confia em primeiro lugar, assim, na tua vida, confia em Deus. Obrigada, Bianca, também agradeço muito por estar compartilhando a minha história aqui com as pessoas. Deus te abençoe. Amém. E a gente consegue prosseguir aqui também, depois de uma linda história dessa, pastor Elbert, daqui a pouquinho tem uma mensagem muito especial para você. Olá, amigos, tudo bem? Bem, chegamos ao nosso último dia aqui de culto dessa semana. E hoje, nesse momento de oração, eu quero convidar você a pedir algo muito sério. Pedir a unidade do corpo de Cristo. A maior evidência que nós já somos igreja juntos, que nós já somos corpo de Cristo, é quando há unidade do corpo de Cristo. É por isso que Jesus vai orar lá em João 17, pedindo o seguinte: que eles sejam um, e assim vão saber que o Senhor me enviou. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, ele vai dizer que só o fato de haver discussões na igreja, contenda, já é completa derrota. Igreja que não há unidade é uma igreja derrotada, porque a maior característica de igreja é a unidade do corpo de Cristo. E como seria essa unidade? É quando um chora, o rosto de todo mundo molha. Quando um sorri, o rosto de todo mundo se alarga. Porque no reino de Deus nós não entendemos mais o irmão como outro, mas como uma extensão de mim, como parte de mim. Vamos pedir a Deus essa unidade, que só é possível se a nossa vida estiver sobre o governo do Espírito Santo. Peça comigo isso. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar tua chuva neste lugar, derramar tua chuva pra me lavar. A igreja deveria ser a cura da competitividade, porque na igreja há cooperação. Igreja que não é unida ainda nem pode dizer que já é igreja. Peça a Deus isso, e isso começa por mim, começa em você também. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair,
pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor, vem purificar todo o meu viver, com tua chuva de glória e poder. Derramar, derramar tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Para que haja unidade, precisamos abandonar as nossas preferências. Porque a igreja não tem a ver com as nossas preferências, mas com a preferência de Deus. E a preferência dele é que sejamos um. Isso é viver como igreja, como verdadeiros adoradores. Que eu e você sejamos promotores de unidade. Que possamos assumir o prejuízo para o outro sair absolvido. Para que o mundo veja que, de fato, o Senhor dessa igreja é Jesus Cristo. Fecha seus olhos, amigo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco, o Senhor não desistiu de nós. Nos ajude, Senhor, a sermos igreja de verdade, a sermos o corpo do Senhor. Nos ajude, Senhor, para que sejamos um. Para quando um chorar, o rosto de todo mundo molhar. Quando um sorrir, o rosto de todos se alargarem, Senhor. Nos ajude a sermos a cura da competitividade, para que o mundo veja a tua glória. Pedimos isso, Senhor, crendo no seu amor, crendo nas suas misericórdias, crendo que de fato o Senhor nos ouve. E mais do que queremos ser um, o Senhor quer nos fazer ser um, Senhor. Dá-nos a tua paz, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nome poderoso. Amém, Senhor. Olá, amigos. Nós estamos terminando a nossa semana de oração. Foi muito bom passar esses momentos com vocês e sentir a presença de Jesus em nosso coração. Espero que o Espírito Santo tenha trabalhado em sua vida e tenha lhe ajudado a compreender as grandes verdades da Palavra de Deus e que você tenha encontrado um propósito para a sua vida. Se você já encontrou esse propósito, que você possa confirmar cada dia em sua vida através de uma vida santificada e que seja para a glória de Deus. Nesta oportunidade, eu gostaria de meditar com vocês num texto muito importante da Bíblia, um texto muito significativo. Está em Tito, no capítulo 2, o verso 13. A palavra de Deus diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu fui pastor numa cidade chamada Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Ali foi o meu terceiro distrito pastoral. Eu me recordo que era um lugar muito quente. Se você hoje for a Montes Claros, você vai perceber que a cidade é uma cidade que fica lá embaixo. Há montanhas ao redor daquela cidade e lá embaixo está a cidade. Como é um lugar muito quente, quando o sol bate no asfalto, como tem poucas árvores, aquele calor ele é sentido em todos os lugares. E a impressão que se tem quando você olha para o asfalto é que o asfalto está derretendo por causa do grande calor que ali há. Muitas vezes eu preguei e falei na igreja com camisas de manga curta, porque o calor era muito intenso. Eu me recordo que para dormir, como a nossa casa não tinha ar-condicionado, nós não conseguíamos dormir na cama, porque o lençol incomodava. E então nós descíamos da cama,
Como a nossa casa era uma casa de piso frio, nós deitávamos no chão porque era mais agradável do que ficar em cima da cama por causa do grande calor. Eu me recordo que eu estava saindo do banho com meu filho, tínhamos acabado de tomar banho, e nós estávamos deitados ali no chão do nosso quarto. E eu comecei a contar algumas histórias de como será o céu para o meu filho. Falei para ele sobre a cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá do céu como uma noiva que está preparada para o seu esposo. E eu percebia que meu filho estava atento em todos os momentos da história. Falei sobre os animais que veremos ali e falei para ele sobre como vamos viver com o leão, com a girafa e com os outros animais selvagens. Enquanto eu estava contando a história, ele estava ouvindo, de repente ele me interrompeu e fez uma pergunta. Ele disse assim: papai, quando é que Jesus vai voltar? Eu então disse para ele assim: filhinho, Jesus voltará muito em breve. Ele prometeu que um dia voltaria para buscar os seus filhos. E continuei contando a história. Nós vamos andar nas ruas de ouro e comecei a dar detalhes de como será a nova Jerusalém. Novamente, então, ele faz uma pergunta, a mesma pergunta. Ele diz assim: papai, quando é que Jesus vai voltar, papai? E eu disse assim: bom, filhinho, Jesus disse que vai voltar, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas eu creio que ele vai voltar e nós vamos estar vivos quando ele voltar. Continuei contando as histórias e ele me interrompeu novamente, agora um pouco mais ansioso, e disse assim: papai, quando é que Jesus vai voltar, papai? E eu fiquei curioso para saber por que ele estava tão ansioso para saber quando Jesus voltaria. Então eu perguntei para ele: filhinho, por que você está tão interessado e tão ansioso para saber quando é que Jesus vai voltar? Então ele me disse: sabe por quê, papai? Porque quando Jesus voltar, eu vou poder escorregar no pescoço da girafa, eu vou poder pegar na juba do leão. E enquanto ele falava aquilo que estava na mente dele, eu comecei a pensar comigo mesmo: quais são os meus motivos para aguardar a volta de Jesus? Eu fiquei pensando, será que eu estou de fato com saudades de Jesus? O que me leva a me preparar para a volta de Cristo? Será que a volta de Jesus é realmente importante para mim? Será que a volta de Jesus é o que eu mais anseio em minha vida? Amigos, Jesus um dia prometeu que vai voltar a esta terra. Os sinais já se mostram evidentes. Ecologistas, historiadores, psicólogos, educadores, sociólogos, pastores, teólogos, todos se unem num discurso editorial apocalíptico, anunciando o fim da história. Hoje, o mundo está sofrendo, está clamando por causa da injustiça social, por causa da fome. A violência satura a sociedade. Hoje é muito comum você ver um neto esfaquear a sua avó por causa das drogas. Hoje é muito comum pais, padrastos e madrastas matando seus próprios filhos, como o caso, por exemplo, que aconteceu recentemente de um casal que espancou a sua filhinha e jogaram do alto de um apartamento. Você pode compreender isso? Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade sobre a terra, o amor de quase todos se esfriará. E esse dia está chegando, meu querido amigo, meu querido jovem, minha querida irmã, esse dia, ele já chegou. Hoje as pessoas estão morrendo de fome e ninguém se preocupa. As pessoas matam simplesmente por vingança, matam simplesmente porque estão revoltados com a vida e não estão vivendo em amor. Jesus voltará em majestade e glória. E o apóstolo Paulo diz assim: aguardando a bendita esperança. A esperança é uma expectativa que todos nós vivemos, que nós ansiamos. Eu pergunto, você está com saudades de Jesus?
Esta palavra saudade, no português, simplesmente se refere a alguma coisa que vivemos no passado e que gostaríamos de relembrar, ou gostaríamos que acontecesse novamente, ou alguém que nós conhecemos e convivemos com ela e gostaríamos de estar de novo com esta pessoa. Mas no alemão, a palavra saudade quer dizer ter desejo de viver uma realidade melhor do que a que nós estamos vivendo. É como se você sentisse no coração o desejo de viver algo que você ainda não viveu, mas sabe que será a melhor coisa do mundo. Eu lhe pergunto, você tem saudades de Jesus? Algum tempo atrás, e não faz muitos anos, houve a queda do Muro de Berlim. Aquela estrutura fria que separava os cidadãos da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, finalmente caiu. Nem aquelas toneladas de pedras, nem aqueles arames farpados foram suficientes para separar aqueles homens que lutavam pela liberdade. Mas infelizmente hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, os homens continuam a construir muros. Muros entre eles mesmos e muros entre eles e Deus. Deus quer estar conosco. Deus, como um pai amoroso, quer buscar os seus filhos que estão aqui nesta terra. E por incrível que possa parecer para você, eu não sei se você crê em Deus, não sei se você é um cristão e está me ouvindo agora, está me assistindo. O fato é que Jesus está com muitas saudades de você. Hoje, a melhor coisa do mundo é você ter um propósito em sua vida. Se nós estamos vivendo aqui, temos que ter um propósito, porque assim como os peixes vão para o mar, assim como as aves vão para o céu e voam, assim como os ouvidos ouvem, nós somos criados para viver com Jesus em nosso coração. Nós podemos agora começar a viver o reino de Deus em nossa vida, em nosso ser, em nosso coração, porque um dia nós iremos viver no reino da glória. Jesus disse que viria, e a Bíblia diz assim que é uma bendita esperança a volta de Jesus. E nós vivemos essa expectativa porque acontecerá a manifestação da glória. Esta palavra manifestação tem a ver com o aparecimento de Jesus. Eventos grandiosamente aguardados pelos filhos de Deus. E é interessante que diz assim, que a glória é do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui há um artigo que liga os dois termos, que prova que Jesus não é só Salvador, mas Ele é o grande Deus. E aqui está um forte argumento gramatical. Expectativa. Nós estamos aqui porque queremos ver Jesus voltar. Jesus disse que pouco antes da sua volta, haveria uma grande apostasia na terra. E Jesus falou sobre o grande perigo dessa expectação e o perigo de marcação de datas para a volta de Jesus. Jesus contou uma parábola, a parábola das 10 virgens. E nessa parábola ele disse que as 10 virgens dormiram. Elas estavam aguardando o noivo. Tanto as virgens nécias quanto as virgens prudentes dormiram. Elas estavam cansadas, mas a Bíblia menciona que 5 delas tinham, além das lâmpadas, o azeite, mas 5 tinham somente as lâmpadas e não o azeite. A história bíblica nos revela, nessa parábola, que o noivo chegou. Mas quando o noivo chegou, as 5 loucas nécias tinham saído para buscar o azeite. Elas pediram para as virgens prudentes que dessem para ela um pouco do azeite. Quando Jesus chegou, elas disseram, dá-nos do seu azeite. E as prudentes disseram, nós não podemos dar para você, porque se dermos para você, vai faltar para nós. E quando elas foram buscar o azeite, o noivo veio, levou as prudentes e elas não foram salvas. Querido amigo,
Você que está aí me ouvindo agora, não existe nada pior no mundo do que você ser convocado e ser cortado. Jesus disse assim: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Jesus chama a todos, mas Jesus sabe que muitas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com Ele. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Queridos amigos, Jesus está voltando. Eu me recordo quando eu joguei futebol durante algum tempo de minha vida. Eu joguei até os 15 anos, na Escolinha do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Quando eu tinha 15 anos, eu recebi uma convocação para participar da Seleção Brasileira de Infantis. Isso foi em 1988. E eu me recordo que eu fui com toda alegria, porque eu estava realizando o grande sonho da minha vida. Qual é o garoto de 15 anos que gostaria de jogar num clube de futebol, ou quem sabe jogar numa seleção brasileira? Todos. Hoje no Brasil, todas as crianças têm esse sonho no coração. Eu estava ali agora, no Rio de Janeiro, lá em Teresópolis, na Granja Comari. Estava sendo incluído no grupo ali como titular que viajaria para a Europa. Nós íamos viajar para vários países da Europa, Londres, na Inglaterra, íamos para Aberdeen, na Escócia, fomos para Amsterdã, na Holanda, País de Gales, Irlanda do Norte. Fizemos ali uma excursão pelo Reino Unido, mas enquanto estava ali, na Granja Comari, em Teresópolis, eu comecei a sofrer uma dor muito intensa, que eu não conseguia correr em campo. Talvez isso fosse até psicológico, mas o fato é que eu não conseguia mais correr com uma dor lombar muito grande. O médico então disse: nós vamos dar uma injeção em você e vamos dar alguns medicamentos e vamos fazer um teste físico amanhã. E se você não conseguir se recuperar, infelizmente, você terá que ser cortado da seleção. Você pode imaginar o sentimento que veio ao meu coração quando eu vi a possibilidade de estar convocado e na última hora ser cortado? E os atletas das Olimpíadas, aqueles que conseguem atingir o índice, eles se tornam pessoas realizadas, felizes. Só de participar de uma Olimpíada é um grande privilégio. Mas há aqueles também que, faltando pouco tempo para que eles possam participar de uma Olimpíada, sofrem um acidente, uma contusão, e eles são impedidos de estarem lá. Não há nada pior do que você estar preparado, ou quem sabe, pronto para ir para uma Olimpíada e ter que ser cortado por algum motivo. Mas sabe o que é pior? O pior é quando a gente é cortado, estando convocado, sabendo que nós poderíamos ter feito alguma coisa, deveríamos ter preparado mais para estar lá e nós fomos desclassificados. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu me lembro, desde criança eu ouço falar que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar a essa terra para buscar os seus filhos. Desde criança eu ouço falar sobre o Apocalipse. E quando eu criança tinha muito medo das pragas do Apocalipse. Eu perguntava para as pessoas que tinham um pouco mais de experiência. Eu perguntava: se eu for um menino bonzinho, eu vou passar pelas pragas? E as pessoas diziam: se você for um menino bonzinho, você não vai passar pelas pragas. Então, durante algum tempo, eu procurei ser um menino bonzinho, fazer as coisas como deveria fazer. Mas a minha natureza não me permitia fazer as coisas certas. E muitas vezes fiz muitas coisas erradas. E eu sempre tinha medo da volta de Jesus, porque eu sabia que as pragas antecederiam a volta de Cristo. Eu tinha medo da volta de Jesus. Mas com 15 anos, eu aceitei a verdade, a palavra de Deus. Eu me converti e aceitei a Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E eu aprendi que a volta de Jesus é um grande presente para aqueles que se preparam para esse grande dia. E eu me converti na minha igreja. Eu lembro que meu pastor pregava de forma muito eloquente, e ele dizia assim: Jesus vai voltar. Isso era em 1988, ele dizia: Jesus voltará, e voltará em breve. E ele quase afirmava que Jesus voltaria no ano 2000. Ele dizia: pode ser que haja um erro no calendário, quem sabe ele volte em 1996. Mas se ele não voltar em 1996, ele vai voltar no ano 2000.
E se não voltar no ano 2000, será pouco depois, mas Jesus voltará. E eu ficava pensando assim, eu creio que eu não vou nem conseguir me formar e Jesus vai voltar. Eu fui para o colégio, fazer o técnico em contabilidade, fiz o seminário, imaginava que Jesus voltaria antes de eu concluir a minha faculdade. Mas Jesus não voltou naquela ocasião, não voltou quando eu fiz o meu seminário. E eu então me formei, me tornei um pastor. E no início do meu ministério, eu comecei a pregar em todas as minhas igrejas. E eu falava sobre a volta de Jesus. Eu dizia que estaria preparado para a volta de Jesus e aquele era o grande anseio do meu coração. Mas Jesus não voltou. E eu digo para vocês uma coisa, eu ainda continuo aguardando a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque eu creio que Jesus voltará. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Jesus não está preocupado, meu querido amigo, com o quando. O mais importante para nós não é saber quando Jesus vai voltar, mas é o fato de saber que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Jesus vai voltar a esta terra, creia você ou não, Ele vai voltar. Eu creio na volta de Jesus e o aguardo com todo o meu coração, mas esse dia ainda não chegou. Muitas pessoas aguardaram a volta de Jesus. Eu me recordo de um grupo chamado Millerita. Na verdade, os Milleritas eram seguidores de Guilherme Miller. Guilherme Miller, nos Estados Unidos, estudando o livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14, a Bíblia dizia, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Guilherme Miller, ele estudando a Bíblia, entendeu que esta passagem, esta profecia do capítulo 8 de Daniel, se referia à volta de Jesus. E quando ele estudou aquela passagem, ele entendeu que os 2.300 dias se referiam a 2.300 anos. O capítulo 9 do livro de Daniel é uma oração de Daniel pedindo a Deus a explicação da visão que ele havia tido no capítulo 8. Então o anjo vem para explicar para Daniel, e capítulo 9, o verso 25, o anjo começa a explicar para Daniel qual era o sentido da visão. E o anjo disse para ele, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. E então o anjo começa a explicar aquela profecia. Bem, agora Guilherme Miller descobriu a data inicial da profecia, porque o anjo havia dito para Daniel, a ordem de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém aconteceu no ano 457 a.C. A partir dali, Guilherme Miller contou 2.300 anos, chegando ao ano de 1844. E como o capítulo 8, verso 14 dizia que o santuário seria purificado, ele entendia que esse dia, esse ano, Jesus voltaria à terra e purificaria a terra. Essa seria a purificação do santuário. Então Guilherme Miller começou a pregar e vários seguidores seguiram Guilherme. Presbiterianos, batistas, congregacionais, todos se uniram nesse movimento chamado Movimento Millerita e eles aguardavam a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Essa ocasião foi uma ocasião de grande reavivamento. Os fazendeiros, no dia 22 de outubro de 1844, estavam todos prontos para receberem Jesus, os professores, os juízes, todos os profissionais. Mas pouco antes eles abandonaram os seus postos. Os fazendeiros deixaram as suas maçãs apodrecerem nos pomares. As batatas não foram tiradas da terra. Os juízes de paz abandonaram os seus cargos. Os professores deixaram de dar aula. E todos agora só pensavam em uma coisa: se preparar para o dia 22 de outubro de 1844, porque naquele dia seria a volta de Jesus. Eles doaram grandes somas de dinheiro para que o Evangelho de Deus fosse pregado. Aquela mensagem do advento de Jesus deveria ser pregado a todos. Então eles somaram dinheiro, toda a quantia que eles tinham, eles davam para a publicação de materiais que falavam sobre a volta de Jesus. Eu conheço um pastor que já é falecido, e esse pastor, ele morreu 8 dias antes do dia 22 de outubro de 1844. Esse pastor
é o pastor Carlos Fitt. O pastor Carlos Fitt, pouco antes da volta de Jesus, ele fez um batismo sucessivo de 3 grupos de conversos, num dia muito frio. E muito provavelmente em razão disso, ele adoeceu e morreu 8 dias antes do dia que eles esperavam Jesus voltar. Ele tinha 6 filhos, mas havia perdido 4 com doenças que eram muito comuns naquela época, como cólera, tosse comprida, tuberculose. E ele tinha nessa verdade, nesta mensagem, a grande esperança de encontrar-se com os seus filhos. Quando Carlos Fitt morreu, todos eles estavam reunidos e a senhora Fitt foi perguntada como ela se sentia. E ela dizia assim, a esposa do pastor Carlos Fitt, ela dizia-se feliz, porque ela sabia que Jesus voltaria e ela se reencontraria com o seu esposo. Não é difícil ver e imaginar os seus filhos ali, do lado do caixão, dizendo: mamãe, voltaremos a ver papai novamente, mamãe? E ela dizia: sim, queridos, nós veremos o papai novamente. No dia 22 de outubro de 1844, o sol nasceu, passou por todo o meridiano e se pôs, e Jesus não voltou. O sol da justiça não apareceu. Não é difícil imaginar agora os filhos da senhora Fitt dizendo: mamãe, por que Jesus não voltou, mamãe? Por que, mamãe? Querido amigo, Jesus nunca disse quando é que ele voltaria. Jesus disse que ele voltaria. E esse dia, para nós, é a partir do momento em que nós descansamos no Senhor. Quando alguém descansa em Deus, quando alguém fecha os seus olhos, Jesus já voltou para esta pessoa. Se Jesus não voltar antes, eu vou também descansar como todos os outros, porque isso é o que vai acontecer eventualmente com todos nós. Mas eu tenho a esperança de, quando eu abrir os meus olhos, se Jesus não voltar antes, ver Jesus voltando em majestade e glória. Nesse momento, querido amigo, eu gostaria que você se preparasse para a volta de Cristo. Você gostaria de estar com Jesus no céu? Eu gostaria de fazer 3 perguntas para você agora. Sinceramente, você gostaria de estar no céu com Jesus? Você gostaria de estar no céu com Jesus? E essa é a minha segunda pergunta. E sente que ainda não fez o devido preparo para estar lá? E eu quero fazer a terceira pergunta. Você gostaria de estar com Jesus no céu, mas sente que ainda não fez o devido preparo para estar lá e gostaria de se preparar para a volta de Jesus? Nesse momento, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus está com muitas saudades de você. Você já sentiu saudades de alguém? Você já sentiu o desejo de ter alguma coisa que você nunca teve? Conheço muitos meninos e meninas, jovens, que não tiveram um pai e uma mãe presente em sua vida. E a coisa que eles mais desejavam na vida é ter um pai e uma mãe presente. Jesus te ama, meu querido. Ele quer estar com você. Nesse momento, eu quero que você ouça uma música especial. O Jefferson irá cantar uma música que fala sobre o real sentido da vida. Assim como os peixes vão para o mar, assim como é natural que as aves voem em direção ao céu, assim como é natural os ouvidos ouvirem, é também natural para os filhos de Deus pertencerem ao reino de Deus. Mas, querido amigo, para que você possa pertencer ao reino de Deus, para que você possa viver o reino da glória, você precisa viver o reino de Deus hoje em seu coração. O Jefferson vai cantar para nós agora. Que você possa pensar na letra desta música e o significado que ela tem, porque a sua vida só terá sentido se ela tiver Jesus. O vazio que existe no seu coração só será preenchido com uma pessoa, porque você foi criado assim. O ser humano, quando foi criado com um vazio no coração, que só pode ser preenchido com a pessoa de Cristo. Jefferson, cante para nós agora nesse instante e fale sobre esse profundo significado da existência,
Que Deus abençoe você, querido amigo. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como o peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem em mim morar, vem em mim, meu Senhor, vem pra mim, em meu coração morar, vem aqui reinar, em meu coração reinar, em mim vem morar. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como o peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar, vem aqui morar. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem aqui morar. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, meu Senhor Jesus, o meu Jesus. Vem pra mim, meu Senhor, fica aqui, em meu coração reinar, vem aqui morar. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração morar, vem em mim reinar, em meu coração morar. Em mim vem reinar.
Meu querido amigo, como foi bom passar esses momentos com você. Essa semana de oração foi muito especial para mim. Vou sentir saudade desses momentos felizes que passei aqui participando com vocês desse momento tão especial. Eu pergunto para você, você tem saudades de Jesus de fato? O meu pai faleceu em 2006. Meu pai faleceu numa condição muito difícil e eu sinto muitas saudades dele também. Eu espero um dia, quando Jesus voltar, poder encontrar o meu pai. Eu gostaria de revê-lo e abraçá-lo. Mas é um momento que será muito especial para mim, porque eu vivi esse momento com o meu pai. Eu desfrutei de momentos felizes com ele. Mas o momento mais importante de nossa vida será quando nós nos encontrarmos com Jesus no céu. E aí viveremos tudo aquilo que sempre almejamos, mesmo não tendo vivido isso com Jesus no passado. Mas você pode viver isso no seu coração, porque o reino da glória virá, mas o reino de Cristo já começou e ele pode estar no seu coração. Eu quero orar com você para me despedir, certos de que você se preparará para a volta de Cristo. E um dia todos nós iremos nos encontrar ali. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Pai, nós te agradecemos por momentos tão felizes que passamos na Tua presença. Eu te louvo porque nos dá a oportunidade de nos prepararmos para um dia morarmos contigo na Canaã celestial. Queremos estar no céu, queremos nos preparar para estar lá. Dê-nos o poder e a condição para que isso seja uma realidade em nossa vida. Que Deus, que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.